Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Ficamos felizes, agradecidos por podermos mais uma vez estar juntos em torno da Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia, a todos vocês que compartilham esses estudos, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Mandamos um alô especial para o João Neves, é de Nanuque, em Minas Gerais. Jerusa Isidro, é de Campina Grande, na Paraíba. Binoven Messias, é de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Francisca Soares, é de Teresina, Piauí. Otávia, é da Agrovila 21, Serra do Ramalho, na Bahia. Regina Arpini, é de Serra, Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, por mais um dia que nos concedes. Te agradecemos, Pai, por todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco. Iremos abrir agora a Tua Palavra, que possamos ter a iluminação, a compreensão daquilo que Tu tens a nos falar. Abençoe todos aqueles que participam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, dê vitórias a cada um, que permaneçam firmes, esperançosos em Ti, na solução dos problemas, em especial aqueles que nos escrevem pedindo orações. Pedimos que abençoes a cada um, em nome de Jesus. Amém. O estudo que nós estamos fazendo esta semana é um estudo muito importante para todos nós cristãos e está fundamentado na Palavra de Deus, como todos os estudos que fazemos, não está fora da Palavra de Deus, e por isso nós precisamos ter sempre contato com a Bíblia e ler para podermos entender aquilo que Deus quer nos falar. Porque muitas das vezes nós somos membros de uma igreja e apenas nos contentamos em ouvir o que é falado, o que é apresentado, o que é pregado, e em casa nós não temos contato com a Bíblia. Isso é muito perigoso, porque quando nós cremos somente naquilo que ouvimos, podemos estar sendo enganados. E não é que a pessoa que está lá falando ou pregando queira nos enganar, não, é porque ela aprendeu, quem sabe, daquela forma e está passando o que ela aprendeu. Mas nestes últimos dias da história do mundo, os ataques de Satanás, eles serão muito fortes com relação ao engano. E ontem nós comentamos aqui que a Bíblia nos diz que há caminhos para o homem que parecem direito, mas o seu fim é a morte. Então, nós precisamos estar sempre buscando a direção do Espírito Santo através do estudo da Bíblia em casa, para que possamos estar andando no caminho estreito, o caminho que leva para a vida, e não o caminho largo, o caminho que nos conduz à perdição. Porque a Bíblia diz que estreita é a porta e apertado o caminho, e são poucos que entram por ela. Porque para nós seguirmos a Jesus, nós devemos abrir mão de muitas coisas, inclusive de conceitos bíblicos que nós aprendemos e que estávamos equivocados. E então, quando nós vamos tendo a iluminação do Espírito Santo através do estudo que nós fazemos, nós vamos revendo esses conceitos que nós havíamos aprendido e colocando em prática o que realmente a Bíblia requer de cada um de nós. E um dos grandes enganos que Satanás tem trazido para a humanidade é a questão da imortalidade da alma. E nós sabemos que a maioria das denominações, a maioria das religiões, creem que o ser humano tem uma alma e quando essa pessoa morre, essa alma ou ela vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Esse é um grande engano. E esse engano começou exatamente lá no Jardim do Éden, quando Deus havia dado a ordem para Adão e Eva para que não comessem do fruto daquela árvore que estava no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Mas Satanás, ele chegou e seduzindo Eva, ele incorporado em uma serpente, ele disse, foi assim que Deus disse? De nenhum fruto, de nenhuma árvore vocês podem comer,
Aí Eva disse, não, Deus disse que podemos comer de todas as frutos de todas as árvores, mas dessa árvore nós não devemos comer, porque no dia que nós comermos nós iremos morrer. E então Satanás disse, é certo que não morrereis. Veja, aí começou o engano. Então, esse engano ele vem sendo propagado ao longo dos séculos da existência deste mundo. Após a saída do casal lá do Éden, eles não puderam continuar lá, porque ali existia também o fruto da árvore da vida. E depois que eles comeram aquele fruto que Deus havia proibido, e eles comessem o fruto da árvore da vida, eles viveriam eternamente como pecadores. Então, por isso que Deus teve que expulsá-los do jardim. E este engano, ele vem sendo divulgado. Satanás ele disse, não, vocês vão ter os olhos abertos, vocês serão como Deus, conhecerão o bem e o mal. E então, Eva tomou do fruto, comeu, deu também para Adão, ele comeu, e assim entrou o pecado aqui neste mundo. Agora, quem é que traz esse engano atualmente? Nós sabemos que são pessoas, agentes usados por Satanás. E aqui em Apocalipse, capítulo 16, nos versos 13 e 14, nos diz assim: Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a grande batalha contra o Senhor, no grande dia do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, aqui nós vemos que o dragão, é Satanás, conforme nós já estudamos nessa série, e a besta é aquele poder que introduziu mudanças, heresias na palavra de Deus, e também o falso profeta. O falso profeta são aqueles que estão formando a imagem da besta para ser adorada nos últimos dias da história deste mundo. Então, esse trio está agindo para levar este engano da imortalidade da alma a todo ser humano. Em Apocalipse 18, e nos versos 2 e 3, Apocalipse 18, versos 2 e 3, 2 diz assim: Ele deu um forte grito, caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito imundo, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Agora, 18, verso 23, nos diz assim: Nunca mais brilhará em seu meio a luz da lâmpada, nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres de noivas e noivos, pois seus comerciantes eram os poderosos do mundo e suas feitiçarias enganavam nações. Então vejam os poderes que estão atuando para que este engano seja propagado da imortalidade da alma. A Babilônia, que é a confusão espiritual que trouxe enganos e heresias nas doutrinas da palavra de Deus, e também falando aqui a respeito das feitiçarias enganando as nações. Então, irmãos, a Bíblia é clara em dizer que espíritos de demônios estão envolvidos nesta falsa doutrina que é a imortalidade da alma. Porque a Bíblia, ela é clara em nos dizer que quando a pessoa morre, ela cai no esquecimento, ela não sabe de mais nada. Diz aqui Salomão, em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Então, se os mortos nada sabem, como é que existe uma alma que sai do corpo e vai para algum lugar e está vendo tudo acontecer, como muitas pessoas dizem, fulano está nos braços do Pai, fulano está olhando por nós, fulano está intercedendo por nós. Então creem que a pessoa, ela tinha uma alma e essa alma está em algum lugar, olhando por nós ou para nós. Mas a palavra de Deus diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Quando lemos também em Jó, no capítulo 19, versos 25 a 27, diz assim: Quanto a mim, sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra.
E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Então Jó, falando aqui, né, na sua enfermidade, que ele tinha certeza que o seu Redentor estava vivo, que ele vivia, e que mesmo depois que Jó morresse, ele tinha a esperança da ressurreição, de ver com os seus próprios olhos o seu Redentor. E essa é o ensinamento da palavra de Deus, que todos aqueles que morrem em Cristo irão ressuscitar e irão se encontrar com o Senhor. Mas enquanto estão no pó da terra, enquanto Jesus não voltar, os mortos não sabem de nada, não sabem de coisa alguma. E quando lemos também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 17 e 18, o apóstolo Paulo escreveu: E digam, depois que tiverem lido esta carta, enviem-na à igreja em Laodiceia. Melhor, eu estava lendo Colossenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, diz assim: Pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Aqui, Paulo falando a respeito da ressurreição. Se os que morreram estão nos céus, a alma foi para o céu. Se os que morreram e não estavam com Cristo foram para o inferno ou purgatório, para que Jesus haveria de voltar e ressuscitar os mortos, se já estão nos céus? Então, Paulo diz aqui que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque os ímpios não irão ressuscitar nessa ressurreição quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar ao som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, serão transformados num abrir e piscar de olhos. E então os que estiverem vivos na volta de Jesus e que estiverem salvos, eles também serão transformados num abrir e piscar de olhos. E juntos, os que ressuscitaram com os que estavam vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Este é o ensinamento que nos traz a palavra de Deus. Não existe um outro ensinamento a respeito do estado dos mortos. Os mortos estão na sepultura desde Adão e Eva. Os que morreram em Cristo estão aguardando a ressurreição. E quando lemos também em Apocalipse 14 e no verso 13, nos diz assim: E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: Escreva isto, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas obras os acompanharão. A Bíblia dizendo que aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados, são felizes. Por quê? Porque estarão aguardando a sua recompensa pela vida que viveram com Cristo, certos de que, pelo sangue de Jesus, pelo perdão que receberam dos seus pecados, estarão com Ele na eternidade. Então, esta é a verdade da palavra de Deus com relação à imortalidade da alma. Toda alma que pecar, essa morrerá. Isso é claro na palavra de Deus. E aqueles que morreram estão na sepultura, tanto ímpios quanto os salvos estão aguardando a ressurreição. E quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão e os ímpios continuarão mortos e só irão ressuscitar depois do milênio. Que nós não sejamos enganados por Satanás com essa antiga mentira da imortalidade da alma. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para dar continuidade ao estudo desta semana. Mas não nos esqueçamos, Jesus ele diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.